Continuando sobre a concepção de causação em filosofia. Nós já vimos duas teorias da causação. Agora vamos às questões adicionais. Questões adicionais, a primeira delas é a sobredeterminação. São casos em relação aos quais as teorias contrafactuais não parecem se aplicar. E também há problemas com a teoria da necessidade de suficiência. Uma pessoa é sentenciada à morte. Soldados A, B, C, D, etc. atiram. Os tiros acertam no coração e a pessoa morre. Cada tiro seria suficiente para causar a morte. Qual o tiro que causou a sua morte? Isso aí é o que se chama sobredeterminação. Um problema isso representa para a teoria contrafactual. Se o tiro A não tivesse acertado, a morte teria acontecido do mesmo modo. Mas a condição contrafactual pode ser aqui reescrita, demandando que ao menos um tiro acerte. Ao menos um dos tiros acerte. Além disso, a condição necessária e suficiente também pode ser refeita como demandando que ao menos um tiro precise ser disparado. Preempção. Outro problema é o da preempção, é o do pré-esvaziamento. As chaves de eletricidade, elas levam a eletricidade para a caixa de junção. E a caixa de junção leva a eletricidade para a lâmpada. Agora, se A e B forem ligadas juntas, ambas as correntes atingem a caixa ao mesmo tempo, mas só passa a corrente que vem da caixa A. A é ligada, B é ligada, mas quando isso acontece, só a eletricidade da caixa A vai até a lâmpada e B fica impedida. A questão é, qual a corrente que acendeu a lâmpada? A ou talvez B? Isso aí é preempção, porque um dos eventos pré-esvaziou o outro de produzir o efeito. Isso lembra sobre determinação, mas é diferente porque a chave A parece ter sido o determinante causal, uma vez que a corrente elétrica percorre todo o caminho que vai da chave até a caixa, até a lâmpada que ela acende. Mas há aqui um problema com a dependência contrafactual. Se A não tivesse sido ligado, o efeito teria ocorrido do mesmo modo, porque B teria sido ligado e B ligaria a lâmpada. Mas há também um problema para a teoria da condição necessária e suficiente, pois se A está ligada, a condição de B estar ligado ou de B estar desligado é indiferente. Lewis sugere que a causação é o ancestral da dependência contrafactual para lidar com tais casos. Ou seja, C é causa suficiente de E se somente se houver uma cadeia de eventos E1, E2, E3 e até N, que de modo que independe contrafactualmente de EN1, etc., até E1, que depende contrafactualmente de C. Também é possível uma resposta pela teoria NS, necessidade suficiência. Ou seja, é necessário que eventos E1, E2, E3, de modo que C precise ser uma condição necessária dentro de um conjunto de condições como tal suficiente para o efeito E1, e assim por diante. Transitividade. Uma outra característica. A causalidade é transitiva, a identidade é transitiva. Se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. A questão é se a causação é transitiva. E parece que a resposta de Lewis é interessante. Para ele, a causação é transitiva, mas
a dependência contrafactual não é transitiva. Faz sentido isso, pois se o evento E1 faz o evento E2 acontecer, e se E2 faz E3 acontecer, então E1 faz E3 acontecer. Mas, se E1 causa E2, que causa E3, poderia ser perfeitamente o caso que E1 não causasse E3, pois E2 poderia ter sido causado por uma outra causa qualquer, por exemplo, E6. Então, faz sentido que se pense assim. Hertfield sugeriu um contra-exemplo. A coloca uma bomba na porta de B. C, sabendo disso, desfaz a bomba. Isso faz com que nada aconteça com B. Nesse caso, parece que B é a causa da salvação da vida, ou C a causa da salvação da vida de B. Mas se a causalidade é transitiva, parece que A também deveria ter preservado a vida de B. Contudo, não parece intuitivo que A salvou a vida de B. A queria que B tivesse a sua vida eliminada. Por outro lado, isso nos diz algo contra a dependência contrafactual, pois, segundo a lógica de Lewis, se A não tivesse posto a bomba, B teria tido a sua vida preservada. Mas isso não parece acontecer. Um outro problema é o da causação incerta, chance causation. Como traduzir chance causation? Chance, no dicionário, está arriscado, incerto, imprevisível, precário. Causação precária, causação imprevisível, causação arriscada. Uma tradução seria causação probabilística. O que se segue é um resumo do que Carey e Marcosen, baseado em Dretske Snyder, o exemplo apresentado. Se um botão for apertado, um tiro será disparado em uma grande tela com quadrados numerados de 1 a 100. Ora, o disparo será completamente randômico, completamente casual, de modo que não há como prever em que quadrado será disparada a arma. Agora, no quadrado 17 está um gato. Então tem 1% de chance do tiro acertar o gato. Ora, mas a arma é disparada, o quadrado 17 é atingido e o gato é morto. A ativação da caixa causou a morte do gato? Causação randômica, causação casual? Parece que sim, mas isso é problemático para a teoria das condições NS, por condições necessárias suficientes, pois elas não podem ser encontradas aqui. Mas segundo a teoria contrafactual, sim. Afinal, se a caixa não tivesse sido ativada, o gato não teria sido morto. Digamos que em um jogo de bilhar exista uma chance em 3 de a bola acertar a outra, e que a pessoa tenha 2 chances de jogar a bola, mas a pessoa tem boas chances de acertar na primeira. Ora, se admitirmos causação casual ou randômica, ou o que for, então o contrafactual está errado, porque, no caso, a não causa não deve implicar em não efeito. A solução é apelar para a dependência contrafactual probabilística de Lewis. A causa E, se somente C, A ou C não ocorrer, a probabilidade de E será menor. Se a causa não for o caso, então a probabilidade do efeito será menor, admitindo causação probabilística ou, como nós vimos lá em cima, causação arriscada ou causação imprevisível. Parece um contrassenso dizer que se eu jogo uma moeda no ar e o resultado é cara, eu fiz com que caísse cara, ou mesmo que eu causei esse resultado.
é natural dizer que o evento X tem a probabilidade de 1% de ser a causa C do efeito E, do que dizer que X de antemão é a causa incerta, ou causa precária, ou causa casual, ou probabilística de E. Melhor dizendo, a gramática do conceito de causação repele a existência de causas probabilísticas, ou precárias, ou incertas, ou casuais. Nós poderíamos escolher esse caminho e assim salvar a teoria de necessidade e suficiência. Parece que, no mínimo, a causa probabilística deveria aumentar a probabilidade de seu efeito. Mas e se for somente um mínimo? E se toda causação for casual? Os autores dessa introdução, eles notam que a popularidade da causação incerta, chance causation, é advinda da ideia de que o universo, nosso universo, possa ser indeterminista. Se for assim, então negar a causação provável é negar qualquer causação. Os autores terminam de forma pessimista, ou talvez não, considerando que talvez sequer exista causação. Pode bem ser que nossas leis científicas não precisem desse conceito da psicologia popular. Pode ser que o conceito de causação seja como um conceito de feitiço, um conceito popular sem qualquer fundamento. Isso é uma hipótese. Algumas observações. Do ponto de vista da linguagem ordinária, pode ser que o erro esteja no conceito de causação casual, ou randômica, ou probabilística, ou por sorte, ou má sorte. Se a causa produz o efeito, ela o produz necessariamente em algum sentido enfraquecido da palavra. Não precisa ser um sentido lógico. Antes de dar o tiro, a pessoa não pode dizer: eu vou causar casualmente a morte do gato. Isso não faz sentido. O que dizemos é: com a probabilidade de 1%, eu irei causar a morte do gato. E, se for o caso, eu terei causado. E depois do experimento feito, nós diremos: de fato, eu causei a morte do gato. Mas isso só foi decidido a posteriori, pelo fato de ter sido já necessariamente causado em algum sentido fraco da palavra necessário. Isso é um raciocínio. Se sustentarmos a ideia de causação casual, sem respaldo no significado real que damos à palavra, nós terminaremos concluindo coisas como o conceito geral de causação não existe, como fizeram os autores. O que não existe é, talvez, a causação casual, ou randômica, ou por sorte, ou má sorte. Finalmente, sobre se nosso mundo é indeterminista ou não, pode-se argumentar que isso não tem muito a ver com a questão da causação. Ela só vale na medida em que o nosso mundo for determinista. Pode ser que o elemento indeterminista que há no mundo simplesmente não faça parte daquilo que está sendo considerado quando consideramos a causação ou o nosso conhecimento do mundo. Pode ser que o nosso conceito ordinário de causação poderia ser substituído por outros mais apropriados. Sim, mas se nos desvencilharmos do conceito de causação, por que não fazer o mesmo com outros conceitos, como o de conhecimento? Nós poderíamos, tentando esclarecer, comparar o conceito de causalidade com o conceito de loucura, de maneira a tentar entender o que a ciência realmente faz com os nossos conceitos. A loucura é também um conceito popular vago. Abrange aproximadamente o mesmo que psicose, mas pode também abranger neuroses, ao que parece de um modo estendido. Nós diríamos que um neurótico é uma pessoa transtornada, complicada, problemática, mas não que ele é realmente louco. É bem louco. Hoje, ao invés de loucura, fale-se com mais precisão e propriedade, com a observação controlada dos psiquiatras, mais científica, de desordem mental. Basicamente, são desordens mentais, loucuras, desordens mentais, psicoses, mais aproximadas da noção de loucura, e neuroses. E as psicoses aí se dividem em muitas. Podem ser esquizofrenias,
hebefrênica, catatônica, paranoica, de simples, PMD, psicoses alcoólicas, etc. A pessoa, dizem, perde o sentido de realidade. Ela constrói um castelo no ar e mora dentro dele. Neuroses. Neuroses podem ser ansiedade de repetição, fobias, etc. A pessoa passa a ter um comportamento anormal, mas não perde o senso da realidade. Não mora dentro do castelo no ar. Bom, não é muito esclarecido, mas a loucura mais ou menos seria a psicose. A pessoa constrói um castelo e mora dentro dele, a pessoa perde o senso de realidade se ela é realmente louca ou psicótica. Se é que eu estou entendendo realmente o que se pensava com a palavra loucura antes de se usar a palavra psicose. A questão é, será que a ciência transformou completamente a conceitologia relativa a desordens mentais? Parece que não. Parece que o conceito de loucura foi simplesmente, não foi destruído pela ciência, mas pode ser aproximadamente identificado com o conceito de psicose. O que se fez foi subdividir, adicionando assim subconceitos importantes, até mais importantes para o diagnóstico e tratamento do que o conceito vago de loucura ou psicose. Contudo, ele nos parece hoje um conceito pobre, o conceito de loucura é pobre e vago demais para nos ser útil. Pode ser que aconteça isso com o conceito tradicional de causalidade. Então, eles têm uma certa razão em desconfiar do conceito tradicional, conceito de senso comum, de linguagem ordinária, de psicose, de causalidade. Mas não quer dizer que não haja nada nesse conceito. Ele pode ser subdividido, e as subdivisões podem ser precisadas, ele mesmo pode ser, em certa medida, precisado, etc. Finalmente, me agrada a explicação. Bom, pode ser que ele seja subdividido de forma a que você tenha outros conceitos, como aconteceu com o conceito de conhecimento. Nós temos três tipos de conhecimento: saber que, o conhecimento proposicional, o saber por familiaridade, eu conheço X, conheço Y, e exige a presença, e o saber fazer, que é eu sei andar, sei falar, etc., que é uma automatização. Ora, esses três conceitos não têm muito a ver um com o outro, mas eles estão embutidos no conceito de conhecimento. Então, no caso da teoria do conhecimento, há essa subdivisão. Houve, desde Platão, que se estuda o conceito de conhecimento proposicional. Ora, por que não com relação ao conceito de causalidade? Pode ser que haja uma subdivisão. Mas, bom, finalmente, me agrada a explicação que eu encontro em Tugendhat, e parece que já está em Quine e outros filósofos, segundo o qual a relação causal é do tipo bem entrincheirada, well entrenched. Ou seja, ela está bem fundamentada pelo conjunto das nossas outras crenças, pelo nosso sistema de crenças. E é por essa razão, que o fato do ônibus parar diante da igreja não causa o tocar dos sinos, porque essa relação não é causal, porque ela não está entrincheirada em nossos sistemas de crenças. Mas aí precisamos esclarecer o que é ser bem entrincheirado. Está bem entrincheirado se está inferencialmente bem justificado pelo nosso sistema de crenças. O que a noção de necessidade e suficiência, teoria da necessidade e suficiência, segue nessa direção. Mas como justificar o sistema de crenças? Isso a gente não faz. O sistema de crenças como um todo seria pressuposto como verdadeiro. Nesse caso, dessa maneira, ele seria capaz de justificar inferencialmente a crença que está bem entrincheirada nele. Ele constituiria uma necessidade condicional, uma necessidade prática derivada de uma certeza prática.
e talvez a isso se reduza a necessidade causal tão questionada por Hume. Bom, paramos aí, porque não sabemos como seguir adiante. A bibliografia sobre causalidade é muito extensa. Eu escolho apenas os livros que foram de auxílio no preparo dessa aula, que são introdutórios. Carroll e Marcosian, Introduction to Metaphysics, talvez o melhor livro de introdução à metafísica que nós temos no momento. Bom livro. Não diria extraordinário, mas um bom livro. Brian Garrett, What's This Thing Called Metaphysics? É também um livro, é um livro mais simples, mas ajuda. E Michael é um livro de artigos, Arguing About Metaphysics. É isso.